A nossa videoaula de hoje vai tratar de fórmulas condicionais. São fórmulas bastante poderosas e elas normalmente são utilizadas no Excel quando nós desejamos que ele realize determinadas operações só após a realização de um teste comparativo, onde eu posso observar se valores são iguais, se eles são maiores, se eles são diferentes. Eu irei fazer uma breve revisão sobre operadores e a partir daí vou mostrar como nós podemos utilizar as funções condicionais dentro do Excel para realizar as nossas fórmulas. Os operadores de comparação já foram vistos na aula número 2. Se você ainda não assistiu, sugiro que assista. Eu vou colocar um link na descrição do vídeo aqui embaixo para que você possa acessar mais rapidamente. Mas basicamente os operadores que nós iremos utilizar são os operadores de igual, maior, menor, maior, igual, menor, igual e diferente. A partir daí o Excel vai realizar um teste lógico e para cada questionamento que nós iremos fazer utilizando esses operadores, o Excel só pode retornar duas respostas, verdadeiro ou falso. É como estão aí colocados nos exemplos que vocês estão observando. A partir de agora a gente vai começar de fato a enveredar por uma área no Excel que demanda um pouco mais de cuidado e atenção, porque nós precisamos estabelecer uma lógica para a execução das nossas fórmulas. Anteriormente eram apenas atribuições diretas, nós estávamos somando, dividindo, multiplicando, e agora essas operações elas irão ocorrer baseadas em algumas condições. Então, atenção pessoal, vamos em frente. Bem, agora nós vamos dar início à resolução da nossa planilha. Antes de fato de fazer a alimentação de dados e executar as nossas fórmulas, eu vou fazer algumas formatações para já deixar ela com os dados de acordo com o que de fato eles precisam ser. Aqui eu estou tratando de faturamento, eu posso clicar aqui na opção formato de contabilização ou utilizar a opção aqui, moeda. Vou fazer a mesma coisa para essas três opções, selecionar aqui, escolher a opção moeda. Na parte de baixo, as três próximas células é um percentual de custos, então eu posso utilizar tanto o botão de percentual aqui, de porcentagem, como utilizar também aqui na cortina. Eu vou colocar porcentagem e a partir de agora eu estou pronto para executar as minhas primeiras fórmulas. Bom, vou digitar aqui um valor de R$100 como base para o nosso exemplo. Observem que o Excel automaticamente já formata para o valor de moeda. Eu vou colocar aqui que os custos do mês de janeiro foram correspondentes a R$35, fevereiro R$52 e março R$48. Na parte de baixo eu estou querendo saber quanto percentualmente de custos eu tive relacionado com o meu faturamento. Então eu vou executar uma fórmula simples. Vou colocar igual, porque toda fórmula no Excel começa com igual. Vou clicar no valor correspondente aos custos de janeiro e vou dividi-los pelo faturamento de janeiro. Observem também que nesse caso o Excel já bota aqui 35% para mim, que é o correspondente. Vou clicar, segurar e arrastar e ele vai me dar como referência 52% para fevereiro, 48% em relação a março. A partir de agora eu vou executar a minha primeira fórmula condicional. Observem que as condições estão colocadas aqui na parte direita da minha planilha e para o primeiro exemplo eu estou perguntando ao Excel se o percentual de custos for maior do que 50%, ele precisa escrever na célula aqui embaixo custos fora do controle. Caso contrário, se o percentual de custos for até 50%, no caso menor ou igual a 50%, ele vai escrever atenção aos custos. Então vamos lá fazer a fórmula. Vou digitar aqui um igual e vou iniciar minha fórmula com a função se. Eu vou abrir parênteses. Observem que o Excel automaticamente ele vai mostrar a sintaxe, que é a forma que você utiliza para poder construir a sua função. E no primeiro momento ele fala do teste lógico. O teste lógico nada mais é do que clicar em 35, que é o valor que está na célula que eu preciso testar, e eu vou perguntar se ele é maior do que 50%. Ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula ele serve somente para separar os argumentos da função.
Se essa condição for satisfeita, se essa condição for verdadeira, se B10 for maior do que 50%, eu preciso escrever custos fora do controle. Como eu vou escrever um texto, eu preciso colocá-lo entre aspas duplas. Custos fora do controle. Eu vou colocar um ponto e vírgula e agora eu vou escrever o resultado se a minha primeira condição testada resultar em falso. Ou seja, se o valor for menor ou igual a 50%. Nesse caso, eu preciso escrever atenção aos custos. Então, vou colocar aqui aspas, atenção aos custos, fecho aspas. Observem que agora eu preciso fechar a minha fórmula. A partir do início da função onde eu digitei se, eu abri um parêntese e eu preciso fechá-lo. Quando eu fizer isso, observem que o Excel ele dá um destaque ao parêntese e depois ele volta ao normal. Isso significa, né, que a minha função está corretamente fechada e ao confirmar, ele vai escrever atenção aos custos. Posso clicar, segurar e arrastar para ele fazer o mesmo cálculo para os outros elementos. Vou aqui fazer um ajuste de largura de célula para ficar melhor para ler os dados. Observem que como aqui eu tive 52% de custos relacionados ao meu faturamento, né, há um aviso de custos fora do controle. Para as duas outras situações, como os valores ainda não chegaram, né, não passaram de 50%, ele colocou lá atenção aos custos. Então, eu posso ter resultados diferentes sendo exibidos de acordo com o teste que foi executado, o nosso teste lógico. A partir de agora, nós iremos começar a construir fórmulas um pouco mais complexas. Então, sempre muita atenção em relação às fórmulas condicionais. Para que nós possamos resolver o restante da nossa planilha, é necessário explicar a vocês agora uma nova estrutura para a função se. O que nós realizamos ainda agora há pouquinho foi um se simples. Então, era um se com teste lógico, valor para verdadeiro ou valor para falso, conforme está aí na sintaxe no primeiro exemplo. Agora nós vamos precisar elaborar um pouco mais a estrutura de teste. Então nós iremos utilizar o que se chama de se composto. O se composto nada mais é do que um se dentro de outro. Num primeiro momento eu estou testando se o se ele é verdadeiro, eu dou uma resposta para essa condição caso seja. Caso contrário, ao invés de eu fechar a minha fórmula já informando um valor para falso, eu executo novamente uma pergunta e a partir daí eu tenho mais dois valores possíveis, sim ou não. Se eu tiver muitas condições, eu posso aninhar ou colocar dentro um do outro várias vezes a mesma função, a função se. Existe também uma outra maneira de fazer, que é utilizando a função proc, mas isso é um recurso mais avançado e nós não iremos vê-lo nesse momento. Então, observem a segunda sintaxe. Se teste lógico for igual a verdadeiro, escreva o valor. Caso contrário, faça um novo teste. Se teste lógico 2 for igual a verdadeiro, escreva o valor para verdadeiro. Caso contrário, escreva para falso. Ou realize outro teste. Então, essa é a vantagem de se utilizar uma função se composta. Ela me dá mais possibilidades de teste na mesma situação dentro da minha planilha. E é isso que nós iremos ver agora. Bom, antes de testar as nossas três condições, eu vou fazer a formatação apenas de mesclagem de célula para dar um pouco mais de espaço para a execução de texto. Então, vou clicar aqui, segurar e arrastar para as 4 células. Vou vir aqui na opção mesclar e centralizar. A mesma coisa eu vou fazer para as linhas. Mesclar e centralizar. Mesclar e centralizar. Novamente, mesclar e centralizar. A partir de agora, eu vou poder desenvolver as minhas condições. Então, as condições para a próxima fórmula são as seguintes. Se o percentual de custos for menor do que 25%, a ação gerencial, ou o que eu vou escrever para o mês, é manter o nível de custos, porque está um nível bom para esse exemplo especificamente. Se o percentual de custos for menor do que 50%, a ação gerencial é revise os custos do mês. E na última condição, se o percentual de custos for maior do que 50%, a ação gerencial é revise os custos e as estratégias de venda, já que o ideal é sempre reduzir custos por um lado e aumentar o faturamento pelo outro.
Só que você pode estar observando que as duas primeiras condições elas são similares, porque 25% é abaixo de 50%. Então, qual é a atitude do Excel quando as condições elas ficam nessa situação? A primeira coisa que vai acontecer, ele vai testar se a condição é 25%. Se for, ele já nem testa para a segunda opção de abaixo de 50%, porque isso também seria verdadeiro. Ele já executa a primeira e já vai escrever lá manter o nível de custos. Caso contrário, se for 26%, a partir de 25%, ele talvez caia nessa segunda condição se for menor do que 50%. É como se eu estivesse dizendo para ele, se for entre 26 e 50, escreva, revise os custos do mês. Caso contrário, se for acima de 50%, revise os custos e as estratégias de venda. Então vamos executar a fórmula agora. Vou pegar aqui o primeiro mês e vou colocar igual, se, vou abrir aqui o meu teste lógico. Eu estou testando em relação ao primeiro mês, que é o mês de janeiro, então vou clicar aqui, B10, e vou escrever a minha primeira condição. Se B10 for menor do que 25%, que é a condição que eu tenho aqui definida para a primeira ação gerencial. Se isso for verdade, observem que a minha sintaxe pede agora o valor para verdadeiro, eu vou escrever o texto, manter o nível de custos, e vou fechar as minhas aspas. Bom, se eu colocar agora o ponto e vírgula, o Excel ele esperaria a condição para falso, só que eu ainda tenho mais duas condições que eu preciso testar. Uma é se os custos são menores do que 50, mas se são maiores do que 25. Então, nesse caso, eu vou realizar um outro se com a mesma estrutura de sintaxe para poder testar essa segunda condição. Então, vou escrever aqui se. Observem que agora eu não preciso colocar igual novamente, porque o igual é só no início da fórmula, ou se ele for um operador. Então, se, vou abrir o parênteses, vou fazer novamente o teste lógico. Vou clicar aqui no mesmo local onde eu tenho a referência de janeiro e vou colocar se ele for menor ou igual a 50%. Vou colocar o ponto e vírgula. A partir de agora, se isso for verdade, o que eu preciso escrever é revise os custos do mês. Então, eu abri aspas duplas, já que se trata de um texto, e vou digitar revise os custos do mês. Vou fechar as minhas aspas e vou colocar novamente o ponto e vírgula. Observem que agora eu tenho só uma última condição a ser testada se o valor é maior do que 50, mas eu não vou precisar realizar um outro se, porque a primeira condição eu já testei. Se for menor do que 25%, manter os custos. Se for menor ou igual a 50%, eu já estou testando a segunda condição. Se não for a primeira e não for a segunda, obviamente só pode ser a terceira. Então agora eu já vou escrever aqui a última condição, que é revise os custos e as estratégias de venda. Eu vou fechar aqui com aspas duplas. Observem agora que eu preciso fechar os parênteses. Quando eu for pressionando o meu sinal para fechar parênteses, observe que ele vai grifando os parênteses que eu estou fechando no momento. E minha fórmula termina com 2, porque eu abri dois parênteses de comparação. Quando eu confirmar com Enter, ele colocou lá, revise os custos do mês. Então, essa é a maneira de você fazer a fórmula condicional. Ok? Bom, eu vou deixar essas duas opções aqui para que vocês possam executar e ver se vocês conseguem realizar. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à estrutura da função, é só clicar aqui em Revise os custos do mês e aqui na barra de fórmula vai mostrar a vocês como é que a função foi estruturada. Então é só agora você mudar a referência para fevereiro, mudar a referência para março e automaticamente aqui você vai ter ações gerenciais de acordo com o nível de custos que a empresa vem apresentando. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro exemplo de utilização de fórmulas condicionais. Nós iremos ter outras opções um pouco mais aprofundadas, mas num primeiro momento isso é suficiente para vocês se divertirem. Bom, se vocês ainda não estão inscritos no canal, aproveite e inscrevam-se. Indique também para os seus amigos. Grande abraço e um bom início de semana.